No livro consta a presença de 19 senhores vereadores. Convido o nobre vereador Dr. Carlos Eduardo para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ler essa linha aqui de ata, ler essa linha aqui também, aí vai até o vereador Dr. Jairinho, primeiro suplente. Aí passa aqui para a última linha. Tá, quando eu acabar tu me dá a outra. Encerra a sessão às 18 horas. Tá bom. Então, começa aqui, né? Começa aqui. Ata da 41ª sessão ordinária, em 3 de maio de 2005, com a presidência dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente, Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário, e Paulo Serri, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Luiz Carlos Ramos, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Paulo Serri, Vanderlei Marins, Luiz Humberto, Dionísio Lins, Jerominho, Doutor Carlos Eduardo, Cláudio Cavalcante, Stepan Nercessian, Carlos Caiado, João Cabral, Fernando Guzmão, Andréa Gouveia Vieira, Dr. Adilson Soares, Pastora Márcia Teixeira, Renato Moura, Nadinho de Rio das Pedras, Patrícia Amorim e Dr. Jairinho. Não, continua. 21 também? Isso. 21. Assume a presidência o senhor vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Jairinho, primeiro suplente. Encerra-se a sessão. Encerra-se a sessão às 18 horas. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a sessão fica suspensa até as 15h40. Está suspensa a sessão. Do grande expediente, passa-se a segunda parte. Orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a presidência suspende. Sessão até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Nada ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria do senhor vereador Paulo Serri. Requer a mesa diretora da forma regimental, a retirada em definitivo do PL 61701, que determina a obrigatoriedade de acondicionamento em material plástico de todas as embalagens de bebidas servidas em lata e dá outras providências. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Patrícia Amorim. Requer a mesa diretora da forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao atleta Naubert Tavares Bittencourt. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria senhora vereadora Aspásia Camargo. Requer a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, dia 11 de agosto, 18h30, para a realização de solenidade em homenagem ao senhor José Pereira de Oliveira Júnior. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Dr. Carlos Eduardo. Requer a mesa diretora da forma regimental, a sessão do plenário dia 31 de maio, 9 às 13, para a realização de seminário sobre diagnóstico e tratamento do infarto miocárdio na cidade do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos. Requer a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao senhor Carlos Alberto de Azevedo Ribeiro. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento,
Passa-se a ordem do dia. Senhoras e senhores vereadores ausentes, compareçam ao plenário. Tramitação especial em regime de urgência em discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1415/2003, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, que dispõe sobre a obrigatoriedade da escrita em braille em todo o serviço de informação do município do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres. Pela Comissão de Justiça e Redação, nobre vereador Jerominho. Vereador Jorge Pereira, presidente da comissão. Pela rejeição, manutenção. Som. Parecer pela rejeição ao veto. Pela Comissão de Finanças, nobre vereadora presidente da comissão, vereadora Rosa Fernandes. Rejeição, manutenção. Pela manutenção. O projeto segue a promulgação. Isso aqui, né? Em tramitação ordinária, em regime de urgência, em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1239/2003, de autoria do senhor vereador Ivan Moreira, que cria normas de higiene na lavagem de copos, louças e talheres nos bares, restaurantes, hotéis e similares. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pendente. A presidência convida o nobre vereador Jorge Pereira para emitir parecer. Não estando presente, convido o nobre vereador Jerominho para emitir parecer sobre a matéria. Não estando presente... Também não estando presente, convido a nobre vereadora Andréia Gouveia Vieira para emitir parecer. Não estando presente, convido o nobre vereador Adelino Simões para emitir parecer sobre a matéria. Favorável, senhor presidente. Pela rejeição do veto, inclusive, estou inscrito aí. Parecer da Comissão de Justiça emitido pelo Sua Excelência, o nobre vereador Adelino Simões, é pela rejeição do veto. A matéria está em discussão e, para discuti-la, o nobre vereador Adelino Simões.
tenho que ir embora. Senhor presidente, caros colegas vereadores, eu pedi para discutir essa matéria, haja vista que tem interesse bastante importante para a saúde pública do Rio de Janeiro. O que o nobre vereador Ivan Moreira apresentou foi criando higiene para lavagem de copos e louças e talheres. Sabemos perfeitamente que essa matéria é de suma importância para a saúde pública do município do Rio de Janeiro. Haja vista, né, que nós somos cariocas, gostamos do nosso chopinho, gostamos do nosso cafezinho, em suma, gostamos de ter o nosso espaço garantido na área da saúde também, não só na área da diversão. Veja bem, o nobre prefeito, através da sua assessoria, coloca como escopo básico para recusar, né, para vetar a matéria, dizendo que essas obrigações poderiam causar aos estabelecimentos provavelmente aumento da despesa. Veja bem, nós sabemos todas as doenças que são provocadas por contaminação de via hídrica. Como é que pode, né, o prefeito do Rio de Janeiro se colocar contra uma matéria em que leva a fundo, traz a fundo um problema que hoje aflige o Rio de Janeiro. Nobre vereador Edson, hoje o Rio de Janeiro é campeão de tuberculose, campeão de hanseníase, e amanhã vai ser campeão de doenças de veiculação hídrica, porque o nobre prefeito dessa cidade, né, através da sua assessoria, coloca que isso daí não é de tão importância, ou tem que se ver qual é o impacto, né, em quem vende esse material, quem vai ser obrigado a higienizar adequadamente louças, talheres, quer dizer, os bares e restaurantes e hotéis e similares, isso vai causar um impacto. Lavar talheres, lavar adequadamente e os manter limpos, vai causar impacto na hora de se fazer esse tipo de higienização. Eu posso citar aqui, só com doenças de veiculação hídrica através da água, quer dizer, mal lavados, nós podemos falar desde febre tifoide, leptospirose, giardíase, amebíase, hepatite infecciosa, diarreia aguda, e isso não é importante. Importante é proteger, né, os bares e os similares, que pode, sem dúvida, gastar muito dinheiro fazendo essa higienização. Aonde está a vigilância sanitária, que não obriga, que não vem, que não faz fiscalização adequada nesse tipo de conduta? Eu acredito que a vigilância sanitária seja insuficiente para manter isso higienizado, manter essa situação dentro de controle. Por isso, senhor presidente, eu peço aos vereadores que tenham, por parte desse conjunto, a rejeitar veementemente a matéria, esse veto, porque realmente você, vereador, você vai estar defendendo a saúde pública do Rio de Janeiro. Vereador, me permite uma parte? Claro. Nobre vereador Adelino, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na justificativa
de veto, o Poder Executivo salienta que, muito embora salutar o projeto apresentado por essa egrégia casa e de nobre e louvável escopo, o mesmo não merece lograr êxito por motivos de conveniência e de oportunidade. Ora, faço minhas as suas palavras, lembrando que melhor oportunidade do que essa que nós estamos vivendo, em plena crise da saúde pública, administrativamente falida a saúde, um caos, vidas inocentes ceifadas, não tem melhor oportunidade do que essa que nós estamos vivendo para aprovar esse projeto. Meus parabéns, vereador Adelino, pela sua iniciativa de sugerir a derrubada desse veto. Nobre vereador Carlos Eduardo, eu acho que quando se cria obrigação de se lavar talher, de se lavar copo, e que isso vai trazer algum problema para quem está vendendo esse tipo de produto, sem dúvida é descompromissado com a saúde pública do nosso município. E nós, vereadores, vamos dar, através da nossa votação, a resposta adequada a esse tipo de veto feito pelo poder público. Não havendo quem queira discutir a matéria, a presidência coloca o projeto em votação. Os terminais estão liberados para os senhores vereadores. Patrícia Amorim. Rubens Andrade. Sami Jorge. Tereza Berg. E Vanderlei... Não, Vanderlei Maria já votou. Vamos proceder à votação. A presidência vai encerrar a votação. A presidência está encerrando a votação. Vereador Aspásia. Está votando. Fechou. Está encerrada a votação. Presentes e votando. Trinta senhores vereadores, votou sim. 1 vereador e 29 rejeitaram o veto. O projeto segue à promulgação. O veto é rejeitado.
Tramitação especial, regime de urgência, em discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1851/2003, que autoriza o senhor vereador Paulo Serrê, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição de R$500 mil à Sociedade Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro e abrir crédito especial à Secretaria Municipal de Cultura. A matéria está pendente de pareceres. Comissão de Justiça. Vereador Jorge Pereira. Vereador Jerominho. Vereadora André Gouveia. Vereador Guaraná. Pela Comissão de Justiça. Rejeição, manutenção. Pela rejeição, veto. Vai ser pela rejeição, veto. Pela Comissão de Finanças. Vereadora Rosa Fernandes. Vereador Luiz Humberto. Vanderlei Mariz. Carlos Bolsonaro. Pela rejeição ao veto. Parecer pela rejeição ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Zé Carlos. Terminais liberados. (27 senhores vereadores, votaram sim 2, não 25. Veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência em discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 2186/2004, de autoria da senhora vereadora Lucinha. Dispõe sobre a destinação de terrenos não edificados do município e dá outras providências. Pendente de pareceres. Comissão de Justiça. Declaração de votos. Comissão de Justiça. Vereador André Gouveia. Vereador André Gouveia, emitir parecer pela Comissão de Justiça. Deixa eu só entrar em votação aqui, a gente conversa, tá? Pela manutenção ao veto. Parecer pela manutenção ao veto. Pela Comissão de Finanças. Vereador Luiz Humberto. Vereador Vanderlei Mariz. Pela rejeição do veto. Parecer pela rejeição ao veto. Orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a votação, em discussão, a discussão em votação. Terminais liberados. Terminais liberados. Presentes e votando 29 senhores vereadores, votaram sim 2, não 27. Veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação.
Tramitação especial regime de urgência e discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1154/2002, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá, que estabelece normas para a demolição de igrejas e templos religiosos de qualquer culto e dá outras providências. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça, vereadora Andréa. Antes de encaminhar a decisão da Comissão de Justiça, encaminhamento, eu gostaria de explicar as razões pelas quais será encaminhado dessa maneira, porque a vereadora Lilian Sá, assim como a vereadora pastora Márcia, vieram me explicar o projeto e o objetivo do projeto. O problema é que esse artigo 1º, que o Executivo vetou, ele realmente tem um vício que é irremediável, porque ele determina, o artigo 1º, que somente será autorizada a demolição de templos após pronunciamento do Poder Judiciário. E o Judiciário inexiste em esfera municipal. O legislador municipal, ele é absolutamente incompetente para estabelecer qualquer regra em relação ao Poder Judiciário. Esse Poder Judiciário que só existe na estrutura estadual e federal. Então, a atribuição do Poder Executivo é para determinar se aquele prédio pode ou não ser construído naquele local. Ele não está fazendo aí uma escolha, vamos dizer assim, confessional, né? Ele não é um desrespeito à igreja evangélica, ao templo. É apenas o cumprimento de uma legislação urbanística, que precisa de ser respeitada por todos os entes que estão na cidade. Então, essa é a razão pela qual o encaminhamento é pela manutenção ao veto. Você pela manutenção ao veto, comissão de mérito, vereador Brizola Neto. Pela rejeição ao veto, presidente. Parecer pela rejeição ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria, para encaminhar, a vereadora Lilian Sá. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu peço a compreensão de todos vocês para essa matéria. Quem foi da legislação passada viu o transtorno que foi a derrubada daquela igreja lá na Rua Alice. E depois de tanta discussão, nós conseguimos reerguer a igreja e novamente ela foi demolida. E consultando aqui meus assessores, a nobre vereadora Andréa Gouveia, eu quero dizer que é garantido na Constituição, no artigo 5º, que o Judiciário pode encaminhar qualquer lesão, né, que pode examinar qualquer lesão de direito. Então, é direito das igrejas evangélicas, já que elas estão ali há 3 anos, 4 anos, 5 anos, de ser, pelo menos, avisada, poder lutar pela manutenção e seu estabelecimento ali naquele local. Eu acho que é uma forma arbitrária da Prefeitura de chegar e demolir uma igreja evangélica que funciona há 2, 3 anos naquele local. Então, se é assegurado isso no artigo 5º da Constituição, nós temos o dever de proteger os menos favorecidos, porque tem muitos que não sabem disso. Essas igrejas são, às vezes, igrejinhas pequenas, que elas constroem tal terreno ali, dentro de uma comunidade, elas se estabelecem ali. Então, eu peço a compreensão de vocês que deu o voto não. Que foi, Eliomar?
Então, que dê o voto não e me ajude a derrubar este veto que é tão importante para os evangélicos. Muito obrigada. A matéria está para encaminhar, nobre vereador Jorge Mauro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, aqui perto do meu líder, eu acho que a nobre vereadora, ela conduziu bem. Eu acho que o trabalho desenvolvido por essas igrejas é um trabalho social de grande alcance. E nós entendemos que não se pode demolir dessa maneira. Eu acho que é um direito até adquirido. Tu vê aí que existe em certos lugares mansões e não são demolidas. Nós temos que, apesar de eu não acreditar muito em Deus, mas não ser evangélico, eu acredito que o pleito da nobre vereadora Lilian Sá é um pleito que nós deveríamos acatar, nosso líder. Eu acho que demolir dessa forma que está sendo. Então, eu também estou junto e acredito que nós temos que derrubar esse veto do prefeito. Para encaminhar, a nobre vereadora, pastora Márcia Teixeira. Senhores vereadores, eu faço as minhas palavras, as palavras da vereadora Lilian Sá, e as igrejas, elas têm feito um trabalho de ressocialização do homem tremendo. E eu queria contar também com os nobres vereadores para a gente derrubar esse veto, tá bom? Que a igreja, muitos não compreendem, mas a igreja tem feito um trabalho tremendo de libertar até as pessoas drogadas, viciadas, e essa é a maior missão da igreja, né? E as igrejas têm pregado o evangelho de Jesus Cristo, que é isso, de converter as pessoas, de transformar as pessoas e ressocializar as pessoas, né, a sociedade. E eu conto com os nobres vereadores. Obrigada. Matéria está em votação. Requer quórum de maioria absoluta. Terminais liberados. Vou encerrar a votação. Presentes votando 32 senhores vereadores. Votaram sim 3, não 29. Veto é rejeitado. Projeto vai à promulgação. Declaração de voto, senhor. Declaração de voto, vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu conversei com a minha querida colega Lilian Sá e expliquei para ela que eu não poderia votar porque eu não concordo devido você não poder construir em qualquer lugar. Nós temos invasões de áreas de proteção ambiental em que construção de templos de qualquer religião promove construções irregulares no entorno, criando-se mais uma favela no Rio de Janeiro. Hoje nós temos um problema seríssimo
o bairro de Laranjeiras totalmente agredido por invasões. A Vila Alice é uma delas. Começou com a invasão que não foi a igreja foi uma construção que veio depois e que os moradores de Laranjeiras estão há 6 anos mobilizados, inclusive já ganharam na justiça. Eu coloquei uma emenda no orçamento, o subprefeito da Zona Sul, Marcelo Maivaldi, fez um acordo com as 90 casas que elas seriam assentadas em outro local. Eu fiz uma emenda no orçamento de 300 mil e conseguimos liberar no fundo ambiental 900 mil que seriam para as 90 famílias que hoje ocupam a Vila Alice em Laranjeiras, atrás de residências. Hoje nós temos já 2 invasões que foram de 15 anos atrás. Júlio Ottoni, professor Olinto de Oliveira, promovidos por uma deputada federal que colocou luz, fez uma série de interferências, que na hora pensa politicamente, mas não pensa na população de um bairro de qualidade em que moram 68 mil pessoas, como o bairro de Laranjeiras. Então, eu queria só aqui registrar que eu vou votar sempre contra construções que não sejam aprovadas pela prefeitura em locais próprios, para que não haja depois o transtorno do conflito com a população local. Isso é em respeito a todas as igrejas que não trazem, que procuram fazer um trabalho social, que procuram ajudar a população carente de alguma forma. Mas é muito importante que esta Casa de Leis tenha consciência que, em primeiro lugar, está a cidade do Rio de Janeiro, que quer e que nós queremos um programa de habitação popular com justiça social, mas uma ordem urbana que mantenha a qualidade de vida da população e a segurança da cidade do Rio de Janeiro. Já basta o absurdo que o governo do Estado está promovendo de uma forma sem consciência com o bairro de Laranjeiras, construindo uma edificação no pico do Dona Marta, quase encostado com os prédios de Laranjeiras, de um dos locais de melhor qualidade de vida da Zona Sul do Rio, como as ruas General Glicério, Cristóvão Barcelos, Professor Ortiz Monteiro. Quem está nos prédios da Cristóvão Barcelos, se o tráfego de drogas subir na edificação que existe hoje, um tráfego pesado no Morro Dona Marta, a população do Dona Marta são pessoas de bem, são trabalhadores, mas está lá em cima o tráfego. Infelizmente, se subir lá em cima, tanto o bairro de Laranjeiras, como o bairro do Cosme Velho, como o bairro de Botafogo, vão ficar refém
E não é justo, gente. Vamos pensar que a classe média, que pagou seu imóvel, que vive com dificuldade de sobrevivência, como grande parte da classe média, ela não é contra o pobre, não é contra a favela, é contra a marginalidade que ocupou as favelas. Infelizmente. Declaração de voto, senhor presidente. Vereador, eu já estou concluindo. Eu só quero registrar aqui, procurando sensibilizar a casa, para não ver só um lado, ver os dois lados. Nós queremos que as favelas do Rio de Janeiro estejam integradas à sociedade, mas não comandadas pelo tráfico. Declaração de voto, senhor presidente. Eu vou concluir. Minutinho, vereador Jorge Uma Palavra. Está com a vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, eu já vou concluir, mas é importante, sempre que se fala nessa casa, dos interesses da classe média, há uma rejeição na casa. Nenhum vereador aqui, a maior parte, tem família na classe média, tem amigos na classe média, eleitores na classe média. E todos os bairros, da Zona Sul à Zona Oeste, todos são compostos de classe média rica, classe média pobre e de pobres. Então não se pode discriminar a classe média. É muito importante isso, porque você está discriminando a sua própria família e a segurança da sua família. E antes de encerrar, senhor presidente, em que eu peço a Deus, mais uma vez, que esta casa, sempre que vote, ponha na consciência e no coração o Rio de Janeiro, a nossa cidade, que nos elegeu e nos mantém aqui para que possamos defender seus interesses em todas as situações. E eu queria fazer um registro importante. Cumprimentar os funcionários em nome de todos os meus colegas, os funcionários da Câmara que tanto nos ajudam. E hoje registrar com muito carinho nossos grandes companheiros de plenário, os taquígrafos, que têm um trabalho enorme, são pessoas concursadas, que fizeram curso superior, que têm esse trabalho que é uma arte, e que estão aí pertinho da gente, nos ajudando nessa missão. E encerrando mais uma vez, senhor presidente, eu queria cumprimentar, eu gostaria de, em nome de todos os vereadores, a TV Globo, que fazendo 40 anos, engrandece a cidade do Rio de Janeiro e o Brasil. Foi um grande veículo de integração de todo o Brasil, esse país continental. A TV Globo, a memória do Dr. Roberto Marinho, grande Dr. Roberto Marinho, e registrar com tristeza que foi vetado, que não é pelo prefeito, é pelos procuradores, o Memorial Roberto Marinho, um dos homens mais importantes da história do Rio de Janeiro. E esse memorial, a prefeitura sabe muito bem que a Rede Globo vai construir, vai fazer, vai querer registrar toda uma história de uma época que marcou tanto e vai continuar tanto marcando a cidade do Rio de Janeiro. Eu faço um apelo ao líder do governo, vereador Paulo Serri, que encaminhe para o prefeito, porque nós vamos tentar,
com apoio dos colegas, que seja derrubado o veto do Memorial Roberto Marinho, que eu tenho certeza que não vai criar nenhuma despesa para a cidade do Rio de Janeiro. E encerrando mais uma vez, hoje eu estou com a corda toda, cumprimentar o meu amado Parque do Flamengo, que completou 40 anos. É o quarentão mais charmoso do Brasil, com seu imenso verde, vindo de um grande aterrão, em que iam ter 4 pistas de alta velocidade, e graças a uma mulher corajosa, Lota de Macedo Soares, hoje esse parque magnífico. Conclua, vereadora, por gentileza. Concluindo, senhor presidente, que é difícil falar tanto, mas os assuntos eram de interesse da cidade do Rio de Janeiro. Concluindo, senhor presidente, que o Parque do Flamengo, nessa luta que eu tenho de 15 anos, ele continue a ser revitalizado, e eu agradeço ao prefeito César Maia tudo que ele puder liberar para este parque, que é a alegria de milhares e milhares de carioca. E viva o Rio de Janeiro, que continua lindo. Declaração de voto, vereador Jorge Mauro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente a companheira Leila do Flamengo falar e eu acho que ela está certa, né? Quem mora no Flamengo tem um privilégio de não ter construções irregulares em volta, até porque o Flamengo não dá mais. Mas quando ela fala em favela, eu já fico meio preocupado, até porque tem muita gente que nem foi na favela, né? Isso é uma realidade. Tem vereador aqui que se pede voto quando o pessoal desce da favela, mas quando subir favela é um negócio complicado, né? Nem favela, né? É subir o morro. Favela, realmente, que às vezes as pessoas consideram que é fácil, né? Plana, tem que subir. Morro do Urubu, Jacarezinho, né? Vai por aí, Mangueira, aí tá bem, tá subindo no morro. Morro do Macaco, aí vai. Aí, quando ela faz um discurso bem, que eu acho que também que a prefeitura não deve deixar que tenha a construção irregular para demolir, não pode deixar depois que está instalada vir querer demolir. Quer dizer, os subprefeitos, administradores, nós que fazemos parte da base da aliança do governo, é que temos que tomar providência antes de acontecer. Depois que acontece, não dá para demolir. Mas, nobre vereadora, quando fala que nas favelas, que faveliza, que vem um tóxico, né? Favelado, 99% não cheira. Não tem dinheiro. Isso é brincadeira e balela. Isso é brincadeira e balela. Querer jogar que viciado é favelado é brincadeira. Então, não vamos entrar nessa, que nós que entendemos aqui, aqueles que vivem, quem consome é quem tem dinheiro. Quem não tem nem dinheiro para se alimentar e morar numa favela, não pode fazer uso de tóxico. Então, não vamos entrar nessa. Então, não vamos entrar dizendo... E, além do mais, quando chega na favela, tem que saber como é que leva. Essa é o barato, porque eu, Jorginho, Nadinho e um time que tem aí sabe disso. Em favela, Lilian Sá, favela não tem condição de quem mora em favela ser consumidor de cocaína. Não tem. Está aí. Então não vamos falar em favela. A favela não faz mal a ninguém. Até porque quem mora em favela é porque não tem condição de morar na Zona Sul. Se pudesse, ninguém moraria. E favelizar é o que tem de menor. Todo mundo sabe que se nós pudéssemos morar na Barra de frente para o mar, o cara não ia querer morar no morro. Então, quando se fala que vai favelizar, nobre vereadora, nós que já temos 4 mandatos, a senhora fala que deixar as construções crescer vai favelizar.
Favelizar, como o Dionísio sabe disso, Pelosi, ninguém senhor quer presidente. viver dentro de uma favela. Pelosi, senhor presidente. Então, nós temos que ter respeito e sempre que dizer que formos falar em favela, tem que ter morado numa favela, tem que conhecer. Eu acho que conhecer de longe não é conviver. Eu quero deixar registrado aqui que tem gente que nem sequer comeu banana já amadurecida. Comeu banana essa agora que compra verde, né? Não comeu banana que cortava as laterais. Não é com a senhora não, companheira, eu estou colocando. Deixa eu concluir. Tem gente que não sabe, não pegou bonde, não sabe qual é a dificuldade vereador Jorge de chegar. Mauro, por gentileza. Eu vou concluir. Então, o projeto da nobre companheira, quando foi falar em demolição das igrejas, nós estamos juntos. Agora, quando for para falar em favela, favelizar, vamos mudar o termo. Tem que mudar o termo. É muito fácil morar na Zona Sul e falar que vai favelizar. Favelizar é um nome que todo mundo quer colocar. Agora, favela ninguém quase conhece. Declaração de voto, vereador Argemiro Pimentel. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu quero aqui especialmente parabenizar a nobre vereadora Lilian Sá pela brilhante ideia. Vocês sabem que nós, principalmente aqueles vereadores que residem, que atuam em áreas extremamente carentes, áreas pobres, que existe templos importantes, que evangeliza, que tira criança das ruas, pastores, muitos intelectuais, que têm ajudado muito na construção de uma sociedade evangelizada, educada e preparada. E, às vezes, a comunidade é atingida por uma ação da prefeitura e acaba demolindo ou retirando um templo de uma região que está prestando serviço importante àquela comunidade, às vezes, a maioria das vezes, dando cursos, várias coisas importantes na formação do cidadão. Eu, na condição de católico, sou membro da Sociedade São Vicente de Paulo, faço parte do ECC, do Encontro de Casais com Cristo, poderia até dizendo, mas vou votar contra a vereadora Lilian, porque é um projeto que demoliram ou vão demolir um templo evangélico. Muito pelo contrário. Hoje, eu e minha equipe, nós estávamos trabalhando na construção de uma capela de Nossa Senhora de Fátima, lá no bairro de Santíssimo. Isso é louvável, vereadora, se brigar por essas coisas, porque não existe nada mais importante, o caminho mais curto para que se leve uma sociedade digna, sem ser possuído pelo poder do demônio no uso das drogas, para que o marginal use as crianças, cada criança que está em um templo, orando, sendo conduzida por um padre, por uma irmã, por um pastor, certamente essa criança no futuro não será um traficante ou um usuário de droga. Então a senhora está de parabéns. Eu, na condição de católico, votei conscientemente, derrubando o veto do senhor prefeito, e quero uma vez mais parabenizar os colegas vereadores que votaram com a senhora. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência, mais uma vez, ressalta de que de 14 às 16 horas, todas as senhoras e senhores vereadores têm tempo, bastante tempo, para vir fazer as homenagens que achem necessárias e justas, né, os seus pronunciamentos, seus discursos. Mas a presidência, mais uma vez, esclarece de que, durante das 16 às 18 horas, estaremos aqui para apreciarmos os projetos, né, da pauta. Né? Assim sendo, as questões de ordem, as declarações de voto se darão tão somente, né, as matérias que estão sendo apreciadas. Porque, acima de tudo, o vereador, ele está, assim entende a presidência, ele está aqui para ver os seus projetos, né, serem transformados em leis. Então, a presidência não vai permitir, né, que os vereadores utilizem deste tempo para que façam homenagem, façam discursos diferentes, né, da matéria que está sendo apreciada, para que os mesmos se atenham tão somente em relação à matéria que está sendo apreciada no momento. Tramitação especial em regime de urgência em discussão única. Senhor presidente. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número
1772/2003, de autoria do vereador Paulo Serré, dispõe sobre a notificação ao Sistema de Informações da Secretaria Municipal de Saúde dos casos de violências cometidas contra os idosos e da outras providências. A presidência vai refazer a fala e voltará ao 16º da pauta. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto número 316 de 97, de autoria dos senhores vereadores Otávio Leite e Chico Aguiar, que determina a fixação de cartaz com a informação que menciona pelos estabelecimentos que utilizam detectores de metais e da outras providências. Pendente parecer da Comissão de Mérito. Vereadora Cristiane Brasil, emitiu parecer pela Comissão de Mérito. Vereadora Cristiane. Comissão de Mérito. Rejeição ou manutenção? Pela rejeição do veto. Parecer pela rejeição ao veto. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Terminais liberados. Requer quórum de maioria absoluta. Não 25. O veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1772/2003, de autoria do senhor vereador Paulo Serré. Dispõe sobre a notificação ao Sistema de Informações da Secretaria Municipal de Saúde dos casos de violências cometidas contra os idosos e da outras providências. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça, vereador Jorge Pereira. Parecer, rejeição, manutenção. Pela rejeição. Parecer pela rejeição ao veto. Comissão de Finanças, vereador Luiz Humberto. Pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. Comissão de Mérito, vereador Brizola Neto. Pela rejeição ao veto, presidente. Rejeição ao veto. Não há orador inscrito discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Terminais liberados. Requer quórum de maioria absoluta. Rosa Rubens Andrade, Sueli, Vanderlei Mariz. Vou encerrar. Presentes. Peraí, Zé. Presentes, votando 31 senhores vereadores. Vereador Stepan. Senhores vereadores, votaram sim 3, não 28. Veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência e discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 2075/2004, de autoria do S. Ferraz. Estabelece a obrigatoriedade de se implantar nas unidades da Rede Municipal de Saúde
os serviços de profissionais intérpretes da língua brasileira de sinais, Libra, da outras providências. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça, vereador Jorge Pereira. Pela rejeição. Parecer pela rejeição. Pela Comissão de Finanças, vereador Luiz Humberto. Vereador Luiz Humberto. Pela manutenção ao veto. Parecer pela manutenção ao veto. Na oradores que discutiram a matéria, encerrada a discussão e votação. Terminais liberados. Requer quórum de maioria absoluta. Vanderlei Mariz. Vereador Vanderlei Mariz. Votar. Vou encerrar. Presentes votando 29 senhores vereadores, votaram sim 3, não 26. O veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1994/2004, de autoria do senhor vereador Edson Santos. Dispõe sobre o Conselho Municipal de Segurança Pública do Rio de Janeiro. CONSEP. Sobre o Fundo Municipal de Segurança Pública do Rio de Janeiro, FUNSEP. E dá outras providências. Pendente de pareceres. Vereador Jorge Pereira emitir parecer pela Comissão de Justiça. Rejeição, manutenção. Senhor presidente, no caso dessa matéria, eu vou optar pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. Pela Comissão de Finanças. Você depois preside aqui. Comissão de Finanças, vereador Luiz Humberto. Pela manutenção ao veto. Parecer pela manutenção ao veto. Na oradores que discutiram a matéria, encerrada a discussão e votação. Para encaminhar, vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Ivan Moreira, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu, às vezes, realmente fico sem entender algumas coisas que acontecem nesta casa. Aliás, está aumentando, e algumas vezes está deixando de ser algumas, daqui a pouco tudo que acontecer aqui vai me causar surpresa. Veja bem, um dos maiores problemas identificados na cidade do Rio de Janeiro é a questão da violência. A violência urbana, que não é só uma coisa da cidade do Rio de Janeiro. Esse final de semana mesmo saiu uma matéria dizendo que São Paulo é muito mais do que aqui. E só que a imprensa de São Paulo dá muito mais destaque para o que acontece de violência na cidade do Rio de Janeiro do que lá. Então, uma coisa que se faz necessário, esta casa, como legislativo municipal, discutir, mas discutir com seriedade. Então, se há um vereador, nobre vereador Edson Santos não fez isso daqui do dia para a noite. Nobre vereador Edson Santos fez várias reuniões
com especialistas, com estudiosos, exatamente para elaborar uma proposta, criando o Conselho Municipal de Segurança e o Fundo Municipal de Segurança. Nada mais lógico do que, como vereador, utilizar de sua prerrogativa e fazer um trabalho que tenha um efeito positivo, uma contribuição efetiva para a cidade do Rio de Janeiro. Aí o prefeito vai e veta. Como diz o nobre vereador Stepan Necessian, parece que o prefeito tem lá no computador já o formato de parecer. Então, fulano de tal, é o projeto, então aperta aqui que sai esse parecer. E chega aqui na casa, as pessoas não discutem, não analisam, inclusive não vê qual foi as razões elencadas para o veto e dá um parecer pela rejeição e um parecer pela manutenção do veto. Eu, sinceramente, acho que é um assunto por demais sério para ser tratado de forma tão leviana como eu vi agora. Eu acho, é uma leviana. A forma como foi dado esses pareceres foi leviana. O nobre vereador Jorge Pereira perguntou para Paulo Serri como é que ele iria dar o voto dele. Então não pode, isso não pode acontecer. Pode acontecer. Eu faço um apelo aos companheiros, vereadores, para que realmente eu solicito o adiamento por uma sessão. Em respeito, pelo menos, ao vereador que teve o trabalho de reunir especialistas, estudiosos, conversar com o pessoal da academia, exatamente para fazer um projeto desse tipo. E o prefeito veto. Deixa eu falar, nobre vereador. A palavra está garantida ao vereador Eliomar, vereador Jorge Pereira. Entendeu? Então, o que acontece é o seguinte. Senhor presidente. Eu só vou parar de falar quando o nobre vereador Jorge Pereira parar de perturbar. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Jorge Pereira, a presidência pede paciência, Vossa Excelência. A palavra está garantida ao nobre vereador Eliomar Coelho. E, logo a seguir, Vossa Excelência encaminhará o projeto, até porque, no momento, não cabe a palavra pela ordem. Tá bom, vereador? Um segundinho só. Vereador Eliomar Coelho. Então, pela ordem, senhor presidente. Qual que é o dele? Eu gostaria que o presidente fizesse valer sua autoridade. O senhor está com a palavra, está garantida pela senhor. Então, eu acho que é um apelo que eu faço aos vereadores desta casa para que não considere exatamente esses pareceres, porque a Câmara de Vereadores, ela é constituída de uma mesa diretora que dirige exatamente a casa, do plenário que é soberano e que discute, vota, aprova ou não projetos, as comissões permanentes que têm os órgãos, é o órgão opinativo, que tem como função emitir um parecer depois de analisar o projeto e indicar, é indicação que faz, uma indicação do seu voto, conforme seja favorável ou contrário. Então é isso daí. Então eu acho que as comissões aqui realmente, na maioria das vezes, e grande maioria das vezes, realmente, esses pareceres que são emitidos na hora, são pareceres. Eu duvido que o Jorge Pereira me diga o conteúdo deste projeto aqui, o conteúdo. Se ele me disser, eu voto com ele. Concordo com o parecer dele pela rejeição. Deu sem saber o que estava dando. Então é complicado. Eu gostaria que os vereadores, pelo menos, tivessem o bom senso de não acatar, porque não procede. Não, deu pela manutenção do veto. Vereador Eliomar, até interrompendo Vossa Excelência, eu gostaria só de fazer o parecer da Comissão de Justiça e Redação foi pela rejeição ao veto. O parecer da Comissão de Finanças foi pela manutenção ao veto. Manutenção do veto. Não,
Comissão de Finanças. Comissão de Justiça, emitido pelo vereador Jorge Pereira, foi pela rejeição ao veto. Pela Certo. rejeição. Peço desculpa ao nobre vereador Jorge Pereira, porque ele deu o negócio contrário. Mas, de qualquer maneira, ele deu o parecer sem analisar o projeto, que eu aconselho que da próxima vez ele faça isso. Jorge Pereira, vereador Jorge Pereira ainda mantém o encaminhamento, não, né? A matéria está em votação. Requer acordo de maioria absoluta. Terminados e liberados. A presidência, o vereador Leomar Coelho, não sustentou, inclusive, o adiamento da matéria por uma sessão, mas mesmo que assim o fizesse, a presidência não poderia acatar, tendo em vista estar já com prazo os 3 últimos dias. O prazo dessa matéria é no dia 7/5, sábado. Então já está, não poderia ocorrer o adiamento. Mas a presidência adotará aqui os procedimentos. A matéria está em votação. Os 3 últimos dias. Quem vai derrubar? Não vai derrubar. Antes de encerrar a presente sessão, comunica que hoje, às 18h30, haverá solenidade, entrega a medalha Pedro Ernesto, a Léo Cristiano Soares Alcina, editor. A requerimento do senhor vereador Paulo Serrê. Convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas, dando continuidade à pauta da semana. Está encerrada a sessão.